Fala galera do Rede da Nação, o Top 5 está no ar e hoje sugestão da nossa querida Beatriz, a editora desses vídeos aqui. Inclusive vocês têm que dar moral pra Beatriz, segue ela aqui, ó, tá aqui a rede social dela aqui embaixo, vai lá, segue ela manda bem demais nas edições, enfim. Muito obrigado, Beatriz, pela sugestão desse vídeo hoje. Antes de qualquer coisa, meu nome é Marco Antônio, ative o sininho da notificação, se inscreva, compartilhe, comente e vai, segue lá a Beatriz que ela manda demais, beleza? Hoje, top 5 dos 5 maiores goleiros da história do Flamengo. Ultimamente tivemos aí uma discussão de X1, quem era melhor, Júlio César, Diego Alves. A gente ficou com o Júlio César aqui, na opinião do Rei da Nação. Mas vamos ver quem é o maior goleiro da história do Flamengo, né? Vamos lá para o quinto lugar, Cantarelli. Cantarelli ali da década de 70, 80, o cara tem 557 jogos pelo Flamengo. Até hoje é o goleiro com o maior número de jogos pelo clube. Ficou marcado na sua carreira por ser um ótimo reserva. Aí você fala, poxa, Marco, o cara teve 557 jogos e ficou marcado como um bom reserva. É porque, digamos assim, ele foi utilizado muito, né? Porque, pô, são 500 de jogos. Mas nos principais títulos do Flamengo ele era reserva, né? O título de 81, Campeonato Brasileiro, enfim. O Raul Plasma, que era, na verdade, o goleiro principal. Depois ele foi reserva do Zé Carlos. Enfim, ele teve uma sucessão de reservas, né? A gente não tem as médias aqui de gols tomados, eu não consegui captar esses números. O Cantarelli tem mais de 20 e tantos títulos pelo Flamengo, é porque tem vários torneios, enfim, que nem sei qual era o tamanho da relevância daqueles torneios. Entretanto, de títulos relevantes, ele tem 11 títulos relevantes. Quando o Flamengo é de 73 até 1990, o cara ficou muito tempo no Flamengo. Chegou a ser auxiliar, chegou a ser treinador, treinador de goleiros, enfim, o Cantarelli tem uma vasta história no Flamengo, no futebol brasileiro, e está no nosso quinto lugar hoje, beleza? Cantarelli, o quinto maior goleiro da história do Flamengo. Quarto lugar para Zé Carlos que morreu em 2009, né? É vítima de um câncer, né? Inclusive o Bruno contra o Grêmio usa a camisa branca em homenagem ao Zé Carlos, com o nome dele atrás. No total foram 352 jogos que o Zé Carlos fez pelo Flamengo, período de 1984 a 1997, com 5 títulos. Foi o goleiro titular do nosso campeonato de 87, né, desse famoso campeonato de 87. Foi o Zé Carlos, um cara super importante, um cara grandão, né, ele era chamado de grandão entre os amigos dele. Semelhanças à parte, parecia com o Cássio, tá? Semelhanças à parte, a forma de agarrar, eu vi alguns vídeos, a forma de agarrar, a forma de defender. Não tinha um jogo muito legal com os pés, né? Meio desengonçado, mas debaixo das traves, muito bom goleiro. Fica aqui o nosso quarto lugar para o Zé Carlos. Terceiro goleiro maior da história do Mengão, Diego Alves. E aqui vai um adendo, um asterisco. Tem potencial para ser o primeiro ainda. Acho que tá perto do Júlio César e tá perto de outra pessoa que eu vou citar daqui a pouco. Diego Alves, cara, ele quis vir pro Flamengo. Para começar, ele quis vir pro Flamengo. Teve problema com o Dorival Júnior, quase saiu. Teve problema com o torcedor, de lesão. Eu acho que essas lesões atrapalham muito o fator dele talvez ser maior para a história do clube, porque ele fica muito tempo por lesão fora. Então isso acaba atrapalhando demais. Mas no total são 170 jogos, 69 sem sofrer gols, né? 69, vai 70, tomara que seja 70. 9 títulos, veio em 2017. Ele tem no total 149 gols sofridos pelo Flamengo. Então, assim, título da Libertadores importante, fazendo defesas inacreditáveis. Aquela que ele defende do Cebolinha, velho. O Cebolinha dá um chute cruzado, ele pega assim, ó, com o pulso do braço, mano. Aquilo ali é uma. Na minha opinião, a defesa mais bonita que ele já fez durante esse período no Flamengo, né? Aquela defesa foi do caramba. Essa última agora da Supercopa, as defesas de pênalti, cara, inacreditável. É um cara que sabe jogar com os pés, é um cara que tem inteligência, é um cara que vê o jogo e consegue orientar a sua zaga para que a sua zaga saiba se posicionar. É o líder desse Flamengo. Então, nada mais, nada menos que Diego Alves, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, número 3 de goleiros, beleza? Nosso segundo maior goleiro da história do Flamengo, na minha modesta opinião, é o Júlio César. O Júlio César não teve grandes títulos pelo Flamengo, títulos relevantes, né? Mas talvez ele tenha um título simbólico que é maior do que qualquer coisa, que é o fato do Flamengo nunca ter sido rebaixado.
O cara simplesmente pegou tudo e fez o impossível acontecer em uma época que o Flamengo era muito fraco, o Flamengo era muito pobre, era uma época que o Flamengo era uma bagunça e o cara conseguiu destacar. Tanto que o Flamengo todo ano disputava para não cair. O cara bateu na Inter de Milão e foi o melhor goleiro do mundo em 2010, sem sombra de dúvida. Júlio César ao todo tem 286 partidas pelo Flamengo, tomou 391 gols, ficou 81 jogos sem sofrer gols e se aposentou em 2018 com 6 títulos pelo Flamengo, de 97 a 2004. Essa foi a passagem do Júlio César, um cara fora de série, né? Tem a parada do Eurico aí que a gente mandou até no outro vídeo do X1. É um cara que foi muito importante para aquela época do Flamengo, porque com o dinheiro da venda o Flamengo pôde reforçar seu time, pôde trazer. Tudo bem que a engenharia também depois não ficou muito boa, mas é um cara que sempre ajudou o Flamengo, sempre quando esteve na seleção, na Inter de Milão, sempre citou o Flamengo, entendeu? Tipo assim, abrangiu a marca do Flamengo pela Europa, coisa parecida com que hoje os nossos garotos Vinícius Júnior e Paquetá fazem, então sempre lembrando do clube, estão sempre sendo gratos pelo que o Flamengo fez. Então Diego Alves, segundo maior goleiro da história do Flamengo, na minha modéstia opinião. Porque o primeiro ainda é Raul Plasma. Raul Plasma, o goleiro da década de 80 do Flamengo, que conquistou o Mundial, a Libertadores, brasileiros, enfim, cariocas. No total ele tem 9 títulos relevantes, tá, galera? Porque tem muito título aí que a gente não conta. Foram 228 partidas pelo Flamengo, período de 78 a 83. Raul Plasma, um goleiro diferenciado na época. Acabou não tendo muitas chances na seleção brasileira, talvez uma frustração o cara não ter jogado uma Copa do Mundo, aquela coisa toda. Mas dentro daquele período ele foi um puta goleiro, velho. Puta goleiro. É bastante ídolo também no Cruzeiro, né? Talvez agora, eu acho que o Fábio já ultrapassou em termos de idolatria. Até porque o Raul Plasma tem essa identificação com o Flamengo, então atrapalha um pouco essa identificação que ele também tem no Cruzeiro, né? É um cara polêmico, um cara que gosta de soltar algumas, um cara muito sincero. Hoje trabalha na Flá TV. Mas assim, um goleiro diferenciado, um goleiro que adotou a camisa amarela do Flamengo, que foi adotada pelo Diego Alves também. Bom de reflexo, pegador de pênaltis. Tem uma história engraçada, né, que ele sempre estava dando balão ali na final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, dando balão. O Leandro falando pra tocar nele, toque em mim. E ele ficou tão puto com o Leandro que ele deu uma bicuda mesmo, assim, deu uma bicuda pro Leandro. O Leandro dominou, deu um chapéu no volante do Grêmio e falou, pode tocar em mim que eu jogo pra caralho. Então, assim, é um cara que foi diferenciado, tem uma personalidade parecida com o Diego Alves, o Raul Plasma, é um cara muito polêmico e tal. Eu acho que o Diego Alves, ele pode, se ele conquistar mais uma Libertadores aí, mais um brasileiro, continuar mais tempo no Flamengo e com menos lesão, ele pode ultrapassar o Raul Plasma e ficar entre o maior goleiro da história do Flamengo. Eu acho que ele já está bem próximo do Júlio César. E vamos torcer para que o Diego Alves consiga essa marca também, porque é um cara muito importante para hoje do Flamengo. Então é isso, galera. Primeiro lugar para Raul Plasma, o maior goleiro da história do Flamengo. Se você discorda, se você concorda, comente aqui. Não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo, ou dar o dislike se você não gostou, e de acompanhar o Rede da Nação em todas as suas redes sociais. Beleza? Agradeço demais a companhia de vocês e deixa a sugestão aqui de vídeo aqui, ó. Top 5 de qualquer coisa que a gente vai fazer aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado, tamo junto e toca pra nação.